Dando sequência à nossa disciplina eletiva de Filosofia Contemporânea 2, nós abordaremos hoje a unidade 2, continuando com os aspectos desse conceito fundamental do Bergson, que é a duração. Na unidade 2, na nossa aula, nós abordaremos a duração enquanto memória, a duração enquanto evolução criadora e, finalmente, a duração enquanto realidade substancial. Começando então com o primeiro item, a duração enquanto memória. A duração que caracteriza a nossa própria existência interior não pode ser concebida ou reduzida a um estado ou a um instante que viria a substituir outro estado ou outro instante, concebendo cada instante ou cada estado como algo que não muda. Pois, se assim fosse, a própria possibilidade, como nós vimos, da duração estaria comprometida. Diz o Bergson, nesse caso haveria apenas o presente, o passado não se prolongaria e não haveria mudança nem evolução de qualquer espécie. Diz ele, eu cito, a duração é o progresso contínuo do passado que rói o futuro e que incha avançando. E aqui, uma das teses polêmicas do Bergson. O passado não é um presente que já passou. E o passado não permanece armazenado como lembrança em algum lugar de nosso cérebro. Pois, diz o Bergson, se assim fosse, seria preciso determinar em que momento preciso o passado deixa de ser presente para se tornar passado. E, além disso, verificar mesmo se nossas lembranças são mesmo coisas que ocupam lugar no espaço e estariam armazenados em alguma gaveta do cérebro. Ora, diz o Bergson, os fatos imediatos da experiência, ou nossa experiência, sugerem coisa muito diferente em relação ao passado e à lembrança. Pois, se nós consideramos a duração como um fluxo contínuo em que não há uma solução de continuidade entre o que já foi e o que é, o passado, diz o Bergson, só pode crescer sem cessar ininterruptamente. E, desse modo, o passado não se conserva em algum lugar do cérebro, mas se conserva a si mesmo automaticamente, já que trata-se de um fluxo contínuo em que não há nenhuma descontinuidade. Desse modo, diz o Bergson, tudo aquilo que nós vivemos desde a nossa primeira infância e mesmo antes de nós termos nascido, está todo aí, nos acompanhando por inteiro a cada instante de nossas vidas. Isso porque todo o nosso passado é um fluxo contínuo sem descontinuidade. E assim, diz o Bergson, é preciso acrescentar que o nosso passado, embora ele seja real, não existe atualmente. Ou seja, ou pelo menos apenas uma pequena parte do nosso passado se atualiza. E todo o nosso passado, desde a nossa infância, ou mesmo desde a nossa vida intrauterina, ele é real, mas tem um caráter virtual. Apenas uma ínfima parte de nosso passado se atualiza em nossa consciência. E essa ínfima parte do nosso passado que se atualiza em nossa consciência é justamente aquela que serve para produzir uma ação, um trabalho útil. Ou seja, se eu quero pegar um copo, é preciso de todas as lembranças do nosso passado que apenas uma pequena parte dessas lembranças ou desse passado se atualize, ou seja, aquela que me propicie ou me dê condições de pegar esse copo. Desse modo, diz o Bergson, o cérebro é menos um lugar onde se armazenam as lembranças, concepção que ele critica vivamente, mas algo que impede
que todo o passado vem à tona, né? Ou seja, o cérebro, a função do cérebro é muito mais de nos fazer esquecer o nosso passado do que nos fazer lembrar. Uma outra tese bastante polêmica do Bergson em relação à memória ou em relação ao passado é aquela em que ele afirma que a lembrança nunca se forma depois de uma percepção. Diz o Bergson, ela, na verdade, é contemporânea à nossa percepção atual, né? Ou seja, a lembrança, diz o Bergson, não se forma depois que nós percebemos a coisa, mas ao mesmo tempo que a percebemos, como se fosse uma sombra ao lado do corpo que nós percebemos. Ela não é uma percepção enfraquecida, como habitualmente nós acreditamos. Entre a percepção e a lembrança há antes uma diferença de natureza e não uma simples diferença de grau. Portanto, diz o Bergson, né, há uma diferença de natureza entre a lembrança e a percepção, embora, né, a lembrança esteja estritamente vinculada à percepção. E, mais ainda, como já dissemos, é contemporânea, a lembrança é contemporânea da percepção. A lembrança seria lançada em direção ao passado, né, e a percepção em direção ao futuro. E é assim que o Bergson define o presente em seu incessante desdobrar-se de si mesmo. Assim, é nesse sentido que a duração é memória. Diz o Bergson, da mesma forma que o passado não é aquilo que deixou de existir, mas antes aquilo que deixou de ser útil, diz ele, o presente não é aquilo que existe, mas antes aquilo que se faz incessantemente. Diz o Bergson, a rigor, nada existe menos do que o presente. Ou seja, o presente é aquilo que menos existe. Se nós entendemos, como de costume, como um limite tênue que separa o passado do futuro. Pois, quando nós buscamos aprender o presente como algo que deve existir, ele ainda não existe. E quando pensamos como existente, diz o Bergson, ele já passou. Após caracterizar a duração enquanto memória, né, num dado momento do percurso filosófico do Bergson, ele vai aprender ou conceber a duração como uma evolução criadora, ou seja, no domínio da evolução da vida, não mais no sentido individual ou de uma realidade psicológica ou enquanto memória, mas enquanto a vida, ou mais precisamente, enquanto evolução da vida. E para isso, diz o Bergson, eu vou citar, ele diz o seguinte: para se compreender, né, a duração como uma evolução criadora, nós deveríamos, diz ele, deixar de falar da vida em geral como se fosse uma abstração, ou como de uma simples rubrica sob a qual se inscrevessem todos os seres vivos. Em certo momento, em certos pontos do espaço, diz o Bergson, teve nascença uma corrente bem visível. Essa corrente de vida, atravessando os corpos que sucessivamente organizou, passando de geração em geração, dividiu-se entre as espécies e dispersou-se entre os indivíduos sem nada perder de sua força, antes se intensificando à medida que avançava. Ou seja, o Bergson identifica na evolução da vida, recusando em se falar ou se pensar de uma vida em geral, como algo bastante concreto, como uma corrente de vida ou como um elan vital enquanto duração, né? E essa ideia de um elan vital, de uma corrente de vida como duração, de um impulso de vida, ela é entendida por Bergson como a criação contínua e imprevisível de novas formas, diferenciando em novas espécies e indivíduos, né? E
essa concepção do Bergson teve, inevitavelmente, que se confrontar com as duas principais teses explicativas da evolução de sua época, o mecanicismo e o finalismo. E é isso que o Bergson vai realizar em sua obra Evolução Criadora. Essa evolução criadora, entendida como duração, é pensada por Bergson como um movimento de diferenciação, né? Como atualização de tendências virtuais, de um elan vital que se manifesta na criação, como nós dissemos, de novas espécies e indivíduos. Eu cito uma passagem da Evolução Criadora de Bergson. Diz ele: o movimento evolutivo da vida seria coisa simples e não tardaríamos a determinar a sua direção se a vida descrevesse uma trajetória única à semelhança da bomba disparada por um canhão. Mas o que temos aqui pela frente é uma granada que rebentou logo em fragmentos, os quais, sendo a seu turno uma espécie de granadas, rebentaram por sua vez em fragmentos destinados a rebentar a seu turno e assim sucessivamente durante muito tempo. Somente distinguimos aquilo que se encontra mais perto de nós, os movimentos dispersos dos estilhaços pulverizados. É a partir desses que teremos de remontar, de degrau em degrau, até o movimento originário. Nesse sentido, diz o Bergson, a evolução da vida não caminhou para uma adaptação, mas sim para uma diferenciação, para uma criação, para uma diversificação de novas formas de vida, novas espécies e novos indivíduos. E é nesse sentido que a vida é duração, né? É diferença em relação a si mesmo, ou seja, mudança, diferenciação, evolução criadora. Passemos agora, então, ao último aspecto da duração, desse conceito bergsoniano, entendido agora enquanto a própria realidade, ou a própria substância da realidade. Como Bergson diz, se há mudança, mas não coisas que mudam, se há movimento, mas não objetos que se movem, é porque, diz ele, quer se trate das coisas, quer de nós mesmos e da nossa própria vida e da própria vida no sentido mais geral, a realidade, diz o Bergson, é a própria mobilidade, ou seja, a realidade é a própria duração. A música nos oferece, um bom exemplo disso. E também as ciências, diz em um de seus últimos avanços, como já observava o Bergson, colocam em xeque essa representação que nós temos de pensar a matéria como um corpúsculo, bem definido, com seus contornos bem acabados. Na verdade, como a física contemporânea nos mostra, a matéria é movimento, na medida em que ela é vibração, oscilação, ou seja, movimento e mudança. Assim, diz o Bergson, eu cito, não existem coisas feitas, mas apenas coisas que se fazem. Nada de estados que se mantêm, mas apenas estados que mudam. O repouso nunca é mais que aparente ou antes relativo. A consciência que temos de nossa própria pessoa em seu contínuo escoamento nos introduz no interior de uma realidade que devemos tomar como modelo para nos representarmos todas as outras. Toda realidade é, portanto, tendência, se conviermos em chamar tendência, uma mudança de direção em estado nascente. Então, o que o Bergson está nos propondo aqui é que essa consciência que nós temos de nós mesmos enquanto um escoamento ou um fluxo contínuo de estados, ou seja, como própria mudança, deve ser o modelo para nós representarmos a própria, ou pensarmos a própria realidade. E a dificuldade, diz o Bergson, que nós temos em aceitar essa ideia, ou seja, de uma mudança pura e não de algo que se move, ou de algo que se muda, a vertigem que essa ideia nos provoca reside no fato, diz o Bergson, de que nós estamos habituados à terra firme,
né, que nós precisamos de portos fixos nos quais possamos atracar as nossas ideias e a nossa própria existência. Né? E aqui, diz o Bergson, não há nenhum engano, não há nenhum erro subjetivo ou nenhuma incapacidade. Né? Diz ele, trata-se de algo natural, útil e mesmo indispensável para a nossa vida prática, ou seja, para quem deve agir e reagir às situações que nos são dadas. Né? E é por isso, né, porque somos, antes de tudo, homens de ação, que nós precisamos agir e reagir às situações, é por essa razão que nos inclinamos a considerar a mobilidade ou a mudança pura como sendo impensável, inefável, inapreensível. Né? Pois, diz ele, mudando e passando sem cessar, essa duração parece sempre nos escapar, pois ela deixa de ser o que ela é no momento mesmo em que nós tentamos aprendê-la. E é por essa mesma razão que a filosofia erigiu, como nós sabemos, desde o eleatismo, a imobilidade como o verdadeiro ser, né? Como a única realidade que pode ser pensada, como a essência imóvel e imutável, a qual o movimento e a mudança se acrescentariam como um acidente. Cito Bergson. A bem dizer, não há nunca imobilidade verdadeira. Se entendemos com isso uma ausência de movimento. O movimento, diz o Bergson, é a própria realidade. E o que nós chamamos de imobilidade é um certo estado de coisas análogo ao que se produz quando dois trens caminham com a mesma velocidade, no mesmo sentido, em duas vias paralelas. Cada um dos dois trens está, então, imóvel para os viajantes sentados no outro. Mas uma situação desse gênero, que afinal de contas é excepcional, parece-nos ser a situação regular e normal, porque é aquela que permite que hajamos sobre as coisas e que permite também as coisas que hajam sobre nós. Os viajantes, nos dois trens, só poderão trocar apertos de mão pela portinhola e falar uns com os outros caso estejam, entre aspas, imóveis, isto é, caso andem no mesmo sentido com a mesma velocidade. A imobilidade, sendo aquilo que nossa ação precisa, erigimo-la em realidade. Dela fazemos um absoluto e vemos no movimento algo que a ela vem se acrescentar. Nada mais legítimo na prática, mas quando transportamos esse hábito para o domínio da especulação, desconhecemos a realidade verdadeira. Criamos alegremente problemas insolúveis, fechamos os olhos ao que há de mais vivo no real. Fim da citação. Desse modo, né, diz o Bergson, se nós concedermos um olhar para a duração concreta, para a mobilidade pura, sem esse véu interposto dos nossos hábitos mentais ligados à ação sobre as coisas exteriores, será a mobilidade, o movimento, a mudança pura que se revelará como sendo a própria substância da realidade. Uma existência, né, cuja essência consiste em mudar, em crescer, em amadurecer, em criar-se a si própria indefinidamente, um jorrar de imprevisível novidade que ao mesmo tempo se conserva inteiro como passado na medida em que se faz continuamente. Mas nós poderíamos objetar a essa ideia, né, que se a duração, de um lado, se adequa ou está bem adequada à consciência, à evolução, à vida, o mesmo não parece se aplicar quando nós consideramos o mundo material inorgânico que é estudado pela ciência. Né? Nesse mundo da matéria, nada parece mudar nem envelhecer. Né? Um mundo na qual nada se cria, onde estados se repetem, um mundo sem história, onde o tempo parece ter pouco ou nada a fazer. Né? No entanto, diz o Bergson, é também a própria matéria, o próprio mundo material que dura, é ele mesmo também
duração. Eu cito: todavia, diz o Bergson, a sucessão é um fato incontestável, mesmo no mundo material. Não importa que os nossos raciocínios sobre os sistemas isolados impliquem que a história passada, presente e futura de cada um deles se poderia desdobrar por uma vez em leque. Nem por isso essa história deixa de se desdobrar a par e passo, como se ocupasse uma duração análoga à nossa. Se eu quiser preparar um copo de água com açúcar, esse é um exemplo clássico do Bergson, não tenho outro remédio senão esperar que o açúcar se dissolva. Esse fato insignificante tem muito para nos ensinar, porque o tempo que é necessário esperar já não é o tempo matemático que se aplicaria na mesma ao longo da história inteira do mundo material, caso ela se achasse exposta de uma só vez no espaço. É um tempo que coincide com a minha impaciência, isto é, com uma certa porção da minha própria duração, a qual não pode ser esticada nem encolhida a nosso bel prazer. Não se trata já do pensado, mas do vivido. Não é uma relação, é o absoluto. Que poderemos dizer, senão que o copo de água, o açúcar e o processo de dissolução do açúcar na água são sem dúvida abstrações, e que o todo no qual foram recortados pelos meus sentidos e o meu entendimento talvez progrida à maneira de uma consciência. Fim da citação. Ou seja, à maneira de uma duração. Numa palavra, diz o Bergson, o universo inteiro dura, é o universo inteiro que é a duração. Mas, para alcançar essa compreensão, demanda-se um esforço intenso, pois esse desvelamento, essa revelação da duração significa, para Bergson, subverter os nossos hábitos mentais, os mais enraizados, uma vez que são os mais úteis à vida. Significa inverter a direção natural de nossa inteligência, voltada, como dizemos, desde sua origem, à ação sobre as coisas exteriores. Significa, no limite, ultrapassar a própria condição humana. Ora, decorre desse esforço, como nós veremos, uma nova metafísica, uma nova forma de conhecimento, um novo método filosófico que será batizado por Bergson como a intuição. É o que nós veremos nas próximas aulas.